muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nessa manhã, nesta tarde, nessa noite, não sei qual é o horário que você está assistindo a este vídeo, mas ele vai ao ar hoje, nesta terça-feira. E claro, no momento dessa gravação é terça-feira, dia 14 de novembro, às 21 horas, o horário em que estamos aqui no estúdio de gravações do Manancial Podcast. E claro que eu não poderia deixar de falar com você e te agradecer por estar aqui presente para mais uma aula. Na aula de sexta-feira, que foi ao ar no sábado, porque houve um problema no momento da gravação, e a gente teve que regravar novamente o vídeo. Em alguns pedaços dele foram regravados, por isso que pode até ter uma diferença de voz entre a minha voz entre um vídeo, um momento e outro do vídeo, né? Mas foi ao ar no sábado falando sobre Gênesis capítulo 3, e conforme o prometido lá no outro vídeo de Gênesis 3, hoje falaremos sobre a queda do homem. Nesse feriadão de quarta-feira, feriado de 15 de novembro, proclamação da República, você deve estar aí em casa descansando, e nada melhor do que aprender mais da palavra de Deus. Às 19 horas, para você que é daqui da cidade de Filadélfia, Bahia, quarta-feira, 19 horas, tem o último dia da nossa campanha, a última quarta-feira da campanha de quarta-feira, Deus adiante de nós, e você não pode perder. A missionária Elisiane que vai estar ministrando a palavra de Deus. Claro, seja muito bem-vindo a você que nunca esteve em nosso canal, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Claro que também eu não poderia deixar de estar agradecendo aqui neste vídeo ao nosso pastor presidente, pastor Wagner Teles. Obrigado, pastor, pela confiança em nos deixar aqui do outro lado da tela, do outro lado aqui no estúdio, gravando essa escola bíblica para você. E claro, tenho que agradecer também aos pastores locais da Manancial da Fé lá na cidade de Itiúba, pastor Lucielson e pastora Franci Brito. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente por estarem assistindo todas as nossas aulas da Escola Bíblica. Quero também aqui deixar o meu abraço ao pastor Júnior Andrade, da Igreja Pentecostal Restauração em Cristo, que tem nos assistido sempre e que possível. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do obreiro Alcimar, que também assiste todas as nossas aulas. E também quero deixar o meu abraço à pastora Natália, da Igreja Pentecostal Esperando Cristo, aí atrás da Chesf, no bairro Rodoviário, em Senhor do Bonfim. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E claro, queria externar a minha gratidão e o meu carinhoso abraço à missionária Marisete, aí em Senhor do Bonfim, que soube hoje que não perde um vídeo da nossa Escola Bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, missionária Marisete. Esteja sempre conectada nessa Escola Bíblica, aprendendo mais da palavra de Deus, que é tão especial e boa para nós. Bom, para você que chegou agora de paraquedas, essa é a Escola Bíblica Digital da Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Nos encontramos na nossa sede nacional, a Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, no centro de Filadélfia, no estado da Bahia, aqui no Nordeste do Brasil. Para você que é de fora do país, que Deus abençoe a sua vida. Claro, para você também que está nos ouvindo através dos podcasts Amazon Music, Spotify e entre outros, Deezer Music, Apple Music, entre outros de plataformas de podcast de músicas. Seja muito bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Digital da Manancial da Fé. Meu nome, como você já sabe, é missionário Alan Braga e sou missionário da IENF, a Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, que é presidida pelo pastor Wagner Antônio Teles, nosso pastor presidente, que está à frente deste ministério, nos conduzindo como rebanho de Cristo para o dia em que o noivo vem buscar a sua igreja.
Bom, esse fundo musical tá muito bom, mas nós vamos pará-lo agora, porque agora chegou o melhor momento. Vou pedir para que você possa pegar a sua Bíblia, um caderninho ou papel, uma caneta ou lápis e um marca-texto, porque é importantíssimo para que a gente possa passear pela Bíblia a partir de agora. Você é meu convidado especial para estar assistindo e prestando atenção. Se desligue de tudo, você que está assistindo pelo YouTube, preste só atenção aí à sua TV, seu celular, o seu computador, peça ao seu papai, à sua mamãe, ao seu irmão, à sua esposa, aos seus filhos, para fazer em silêncio, sentar a bundinha na cadeira e começar a assistir essa escola bíblica com você, porque é importantíssimo. Tem algum parente que está distante, mas que precisa aprender mais da palavra de Deus? Então manda ele assistir esse vídeo, compartilha esse vídeo com ele para que a gente possa alcançar mais vidas, porque esse é o nosso intuito aqui no nosso canal oficial do YouTube. Tá legal? Hoje vamos falar sobre a queda do homem. Para quem não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima, vai aparecer aqui no cantinho da tela. Agora, acima da maçã, o cardzinho da Escola Bíblica Digital falando sobre Gênesis 3. E eu espero que você vá lá assistir. No final desse vídeo também vai ter a playlist de todas as escolas bíblicas daqui da Manancial da Fé, a Escola Bíblica Digital. E eu espero que você assista todos os vídeos para que você possa entender o que estamos falando aqui. Tá legal? O que a Bíblia diz sobre a queda do homem? Vamos aprender isso hoje? A queda do homem é um momento registrado na Bíblia Sagrada em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é chamado de pecado original, ou primeiro pecado, visto que foi nesse momento que o pecado contaminou a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. Entender o que é a queda do homem é algo fundamental para a compreensão do restante das Escrituras. Sobretudo, o plano de redenção com o sacrifício de Jesus no Calvário. Além disso, a queda do homem também explica perfeitamente a situação atual em que a humanidade se encontra. Aí vem a primeira pergunta que não quer calar. Missionário, a queda do homem foi um evento histórico? Bom, a queda do homem foi sim um evento histórico e não existe espaço na Bíblia para outro tipo de interpretação. Algumas pessoas insistem em tentar interpretar a história da queda do homem como uma alegoria ou um mito, mas a Bíblia é clara ao afirmar a historicidade desse evento. Qualquer interpretação que desconsidera essa realidade contradiz as Escrituras. Para os que defendem uma conciliação entre o evolucionismo e o criacionismo bíblico, a queda do homem foi o momento do despertar da autoconsciência e da personalidade do homem. Sim, conforme eu venho falando nas outras aulas, existe pessoas ainda, cristãos, que estão com a cabeça virada, tentando conciliar o evolucionismo com o criacionismo bíblico. Por mais que nós saibamos que isto é impossível, ainda existem pessoas que tentam dizer que o criacionismo bíblico e o evolucionismo se conciliam. Claro que não, né, amados? Sabemos que isso é contradição bíblica e é heresia, não é verdade? Bom, mas esta é uma interpretação totalmente contrária ao relato bíblico dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, conforme estamos estudando, né? Se você ainda não assistiu às aulas, assista Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 aqui no nosso canal oficial do YouTube, ou através das plataformas de podcast, que vai ter aí os capítulos, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, a qual você vai aprender mais sobre os primeiros capítulos de Gênesis. Vamos lá. A verdadeira doutrina bíblica é a que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisão e responsabilidade moral. É bom que você anote isso daí, bota aí.
os dotes que o homem recebeu no seu caderninho. Aí dá pausa agora, você vai escrever isso. Depois você dá o continue no vídeo aqui, e aí você vai olhar e vai escrever. Ou se não, dá pausa e escreve o que está aí, ó. O homem foi dotado de... dois pontos. Aí você começa uma bolinha e coloca intelecto. Outra bolinha embaixo coloca capacidade de governo. Aí embaixo outra bolinha e coloca tomada de decisão. E embaixo outra bolinha e o nome responsabilidade moral. É bom que você escreva esses aspectos do homem para que você possa aprender que o homem criado lá no início, ou seja, Adão, recebeu a capacidade de governo, o intelecto, a tomada de decisão e a responsabilidade moral. Se tirarmos ou ignorarmos a historicidade da queda do homem, então será impossível de interpretar a Bíblia. Por que, missionário? Nós vamos ver isso mais à frente. Então vamos lá, a queda do homem no Novo Testamento. Você pode escrever aí, a queda do homem no NT, com o N e o T maiúsculo, tá legal? O Novo Testamento reafirma a posição histórica deste evento e detalha a relação entre a queda de Adão com os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo faz uma explanação tão específica entre Adão e Cristo que, se alguém interpretar Adão como mito, então fatalmente Cristo também deverá ser interpretado como um mito. Por que, missionário, você diz isso? Porque lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte, lembrando que a tradução bíblica minha é a nova tradução na linguagem de hoje. Pode ser que na sua Bíblia esteja uma tradução diferente, mas abrindo a Bíblia lá em Romanos 5, 12, você pode pegar o seu marca-texto agora e marcar essa passagem. Vai dizer o seguinte, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Quando vamos até 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 até o 26, a gente vai encontrar o seguinte texto. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, a gente vai encontrar o seguinte texto falando sobre essa questão. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Também é no Novo Testamento que vemos que o primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, mas Cristo, o segundo Adão, veio para reverter as obras do primeiro Adão, provendo uma solução para o pecado. Como aconteceu a queda do homem, missionário? A Bíblia nos diz claramente como ocorreu a queda do homem. Satanás utilizou a serpente para se aproximar de Eva. Ao invés de confrontar Adão, a serpente então tentou a mulher. É interessante notar no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento. Como assim, missionário? Sim, é importante e interessante a gente notar lá em Gênesis 3 que Eva recebeu a ordem de Deus indiretamente. O mandamento de Deus para não comer a árvore do conhecimento
não veio diretamente a Eva, mas veio para Eva por meio de Adão. Eva não recebeu a ordem diretamente de Deus. Eva soube da ordem de Deus através da boca de Adão. O relato bíblico descreve em detalhes o processo do pecado da seguinte forma. Como, missionário? Primeiramente, veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. A serpente, então, faz a primeira pergunta, dizendo, não foi dito para que não pudesses comer de nenhuma dessas frutas? Claro, estou falando aqui de forma, conjecturada e resumida. Você pode ir lá na Bíblia, em Gênesis 3, que você vai ver como está escrito realmente que a serpente falou. Mas, falando resumidamente com minhas palavras, a serpente vem e chega e pergunta a Eva, Deus não disse que você não poderia comer de nenhuma dessas frutas? Então daí começa a sugestão para duvidar da palavra de Deus. Depois aconteceu o famoso isto não tem problema, onde a palavra de Deus já foi desacreditada. Como consequência, a autossuficiência tomou o coração do homem ou da mulher, resultando, por último, na desobediência. Perceba que a sequência da tentação foi basicamente a mesma de qualquer pecado que é cometido atualmente. Sob esse aspecto, é fácil perceber que o pecado já havia dominado a Eva antes mesmo dela comer do fruto. Ao estender as mãos em direção ao fruto, com a intenção que havia em seu coração, Eva, naquele momento, já era uma pecadora. Ao comer o fruto, o pecado foi apenas consumado. Então, o que esse texto quer dizer, missionário? A partir do momento em que Eva pensou e duvidou da palavra de Deus, ela já estava em pecado. É isso que está lá no Novo Testamento, em que Jesus deixa claro. Quando os discípulos, os apóstolos, os discípulos à época, vão perguntar a Jesus como seria a questão do pecado, Jesus diz que não apenas fazendo o ato do pecado seria pecado, mas de pensar no pecado já seria um pecado. Então, o que Jesus deixa claro ali? Não adianta somente trair a sua esposa. A partir do momento que você pensa em trair, você já traiu, você já pecou. O pecado não é apenas o consumo, a consumação do pecado, mas o pensamento em pecar já é pecado. E no caso de Eva, ela já estava nos pensamentos pecando contra Deus. O pecado foi apenas consumado quando ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva não resistiu à tentação da serpente. Ela comeu do fruto da árvore do conhecimento. Por fim, Eva também deu do fruto ao seu marido. Logo, os olhos de Adão e Eva foram abertos e eles se esconderam, pois descobriram que não estavam vestidos. Questionado por Deus, o comportamento do primeiro casal caracterizou o típico comportamento dos pecadores. Adão tentou colocar a culpa no próprio Deus e, consequentemente, na mulher, quando ele diz, foi a mulher que tu me destes como esposa que me deu de comer do fruto. Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente, quando Deus pergunta, Eva, por que fez isso? E tu, mulher, por que fizeste isso? Eva vai e diz, foi a serpente que me deu do fruto para eu comer. E colocou na minha cabeça que eu deveria comer esse fruto. Esse comportamento ainda continua o mesmo. Por quê, missionário? Pois sempre tentamos buscar justificativas para os nossos erros. Quantas vezes a gente erra e ao invés de assumir o erro, o que a gente faz? Vou jogar a culpa no próximo. Ou vou jogar a culpa em alguma coisa. Mas nunca, vamos tentar assumir o próprio erro. Precisamos aprender que Deus perdoa pecados, não justificativas. Deus não quer perdoar a justificativa. Deus quer perdoar o seu pecado. Se você pecou, se você errou, Deus não quer que você se justifique. Um exemplo disso? Missionário, bebi uma cerveja. Deus, me perdoa porque eu bebi, eu errei.
eu me embriaguei, me perdoa. Aí tudo bem, Deus perdoa o teu pecado. Agora, Deus não quer saber de murmuração, de você chegar e dizer, Deus, eu me embriaguei, mas foi porque o Zezinho me ofereceu a cerveja. Eu caí na tentação. E blá, blá, blá. Outro exemplo. Deus, eu traí a minha esposa. Mas foi porque fulana de tal estava com a roupa muito curta e eu não aguentei. Irmão, isso é justificativa. Muitas das vezes a gente faz isso errado. E não estou falando apenas com essa questão de adultério, embriaguez, pecados dessas maneiras. Mas até quando a gente peca falando sobre alguma coisa, alguma besteira, falando mal do irmão, aí daqui a pouco vai e diz, perdão, Senhor, porque eu estava julgando. Mas também, para que a pessoa passa com aquela saia curta daquele jeito? Eita, Jesus está falando, hein? Bom, vamos continuar, né? Acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui, né? Qual era o fruto da árvore do conhecimento? Eis aí uma pergunta que muitos se fazem todos os dias. Missionário, qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Definitivamente a Bíblia não explica ou especifica qual era o fruto da árvore do conhecimento que Adão e Eva comeram. Mas seja como for, ele é uma ilustração para o conhecimento ilimitado que o homem desejou adquirir através da sua desobediência. Popularmente falando, esse fruto passou a ser representado pela maçã. Como lá no início, a capa do vídeo, lá no início da aula, estava lá o cara segurando uma maçãzinha. Esse fruto passou a ser representado pela maçã. Por quê? No entanto, isso é apenas um simbolismo amplamente usado em encenações sobre a queda do homem, a qual exige um fruto para a atuação. Por exemplo, eu tive que colocar essa foto desse rapaz segurando a fruta, a maçã. Por quê? Quer dizer que a maçã é o fruto do conhecimento do bem e do mal? Missionário, então eu vou comer maçã e vou ficar igual a Deus. Calma, pequeno gafanhoto, não é assim que acontecem as coisas. A maçã, ela é usada para interpretar o fruto do conhecimento na encenação. Não quer dizer na Bíblia que a maçã era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? De fato, a Bíblia não dá nenhum indício de qual fruto esteve envolvido na queda do homem. A Bíblia não diz. Poderia ser uma maçã, uma banana, uma manga, uma uva. A gente sabe que simbolicamente é apenas um simbolismo usado. E claro, o fruto ele é uma ilustração para o conhecimento ilimitado que o homem desejou. A sentença após a queda do homem. Logo após a queda, Adão e Eva foram tomados por um sentimento de culpa. Rapidamente eles foram avisados da separação que o pecado causou entre eles e Deus. O próprio ato imediato de o casal ter se escondido aponta para essa realidade. Ao se encontrarem com Deus, Adão e Eva receberam a seguinte sentença. Primeiro, a morte seria uma realidade a partir daquele momento. Segundo, haveria dores tanto para o homem quanto para a mulher, principalmente no parto. Terceiro, o suor seria constante na sobrevivência humana. E quarto, eles seriam banidos da presença de Deus. É importante entender que Deus criou o homem como um ser pessoal, moral e com capacidade intelectual e de discernimento. Olha só, aqui eu peço para que você pause e escreva essas partes aí, porque é importantíssimo para você entender. É importante entender que Deus criou o homem como um ser pessoal, um ser moral, com capacidade intelectual e de discernimento. O que isso significa, missionário? Isso significa que ao mesmo tempo em que o homem era inocente por conta de sua natureza, que não havia sido contaminada pelo pecado, ele também era capaz de fazer escolhas livremente. Olha,
Ele estava apto a julgar o que era bom e o que era mal. Como assim, missionário? É isso mesmo. A diferença é que Adão e Eva conheciam o mal de uma maneira bem diferente antes da queda. Podemos dizer que eles conheciam o mal como algo que fosse contrário a Deus e suas ordens. Era um tipo de conhecimento por contraste. Qualquer coisa ou situação que se encaixasse nessa descrição seria o mal. Após o pecado original, o homem passou a conhecer o mal de forma experimental. Em outras palavras, aqui eu vou dar um pause para te dizer em outras palavras. Antes do pecado ser consumado, primeiro pecado, que nós chamamos de pecado original na teologia, Adão e Eva não conheciam o mal por experimento próprio. Eles conheciam o mal como algo que fosse contrário aos mandamentos de Deus. Ou seja, para eles, o mal só seria aquilo que ia contra o que Deus queria. E após o experimento do pecado original, o homem passou a conhecer o mal de forma experimental, porque ele experimentou o próprio mal. Ainda sobre a sentença dada por Deus em decorrência da queda do homem, é interessante a gente destacar alguns pontos conforme a gente vai ver a seguir. Primeiro é a sentença sobre a mulher após a queda do homem. Deus disse que multiplicaria as dores de parto da mulher. Isso significa que sem o pecado, o parto seria um processo natural e sem complicações. Algumas pessoas tentam sugerir que pelo fato de Deus ter falado que aumentaria as dores de parto, Eva talvez tivesse tido alguma experiência de parto anterior à queda do homem. Mas este tipo de interpretação é uma heresia e contradiz completamente as Escrituras. Por que, missionário? A doutrina bíblica aponta para a verdade de que Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Deus também falou que a mulher seria dominada pelo homem. Todavia, devemos perceber que antes mesmo da queda, a mulher já era auxiliadora do homem. Antes do pecado, Adão já era o líder natural. Ele foi criado primeiro e designado por Deus para essa função. Logo, é preciso entender que quando Deus disse que a mulher seria dominada pelo homem, aquela submissão que antes era natural, agora seria um tipo de obrigação, um castigo. Também pelo fato de que a liderança do homem não seria mais a mesma. Por que, missionário? Antes da queda, o homem exercia uma liderança perfeita, santa e sem maldade alguma. Já depois do pecado, essa liderança foi corrompida com o machismo, a violência, o autoritarismo, a corrupção, entre outras coisas. Em outras palavras, após a queda do homem, o que era liderança passou a se tornar domínio. Vamos falar sobre a sentença do homem e a natureza após a queda? Qual foi, missionário, a sentença sobre o homem e a natureza após a queda? Por causa do pecado de Adão, líder da criação de Deus, a terra foi feita maldita e a natureza se tornou hostil ao homem. A queda também é a origem dos desastres naturais e de qualquer distúrbio da natureza. Aqui também entendemos como a grande maioria dos animais não aceita a presença do homem. Isso é muito triste, pois aquele que antes deu nome a cada um dos animais, após a queda, passou a ser identificado por eles como inimigo. O homem também foi sentenciado a se sustentar com o suor do seu trabalho. Ao contrário do que alguns pensam, antes da queda, o homem já desempenhava um trabalho. No entanto, as tarefas já existentes antes do pecado seriam transformadas em algo penoso e muitas vezes desagradável. Missionário, como pode explicar isso?
Alguns acreditam, alguns estudiosos, eu vou falar assim, acreditam que Adão era um preguiçoso antes da queda do homem, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada. Mas a Bíblia deixa claro que Adão já trabalhava antes do pecado. Foi Adão que deu o nome aos animais. Foi Adão que deu o nome dos bichos. E aí eu tenho que fazer igual o nosso querido pastor Cláudio Duarte sempre fala. Eu imagino Adão catalogando os bichos. Esse bicho aqui parece uma vaca. O nome dele vai ser Vaca. Esse aqui, tem essa barbona, eu vou botar o nome de Leão. Parece um leão. Era muito inteligente, gente. Imagina aí você dizer para a vaca que ela era realmente uma vaca porque ela se parecia com a vaca. Um leão, que ele era leão porque se parecia com leão. A cobra, porque ela tinha cara de cobra, ela ia ser cobra. Então ele já trabalhava, porque até mesmo eu penso, isso é um trabalho. Catalogar os bichos seria um trabalho. Porém, era um trabalho que antes do pecado era agradável. Era uma coisa boa de se fazer. A plantação, a época antes do pecado, era boa. Por quê? Porque a terra era fértil. Totalmente fértil. O Jardim do Éden era um dos jardins mais férteis do planeta. A Bíblia deixa clara que tudo tinha no Jardim do Éden. O homem não precisava fazer quase nada, porque de todo tipo de fruto, o Jardim do Éden dava. E após a queda do homem, a terra vai se tornar hostil. Vai começar a dar trabalho, vai nascer espinhos, entre outras coisas. O trabalho que antes era algo natural e satisfatório, passou a ser um castigo. Além disso, as condições também mudaram, pois a terra passou a não produzir mais com tanta facilidade, como a gente disse aqui. Em vez de dar apenas bons frutos, a terra começou a produzir espinhos e cardos para dificultar o trabalho e o sustento do homem. Por fim, após a queda do homem, Deus também avisou Adão que a partir daquele momento ele conheceria algo até então desconhecido. O que, missionário? A morte. Vamos ver então a sentença sobre a serpente após a queda do homem? Sabemos que a serpente, um disfarce para Satanás no momento da queda do homem, também foi penalizada por Deus. A sentença mais significativa e emblemática foi a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Isso significa que a partir da queda do homem, a humanidade está dividida entre aqueles que são fiéis e amam a Deus e aqueles que são conduzidos à rebelião contra Deus e amam a si mesmos. Essa sentença engloba tanto o sentido coletivo, conforme foi citado acima, quanto o sentido individual, se referindo ao descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Isto foi cumprido na batalha decisiva ganha por Jesus na cruz, a aplicar o golpe fatal sobre Satanás. E quando vamos falar sobre isso, realmente existe alguma dificuldade em se interpretar a sentença sobre a serpente como espécie que serviu de personificação para Satanás na ocasião da queda do homem. Isso acontece por conta do duplo sentido com referência ao próprio Satanás. Como, missionário? Alguns intérpretes consideram que as expressões rastejará sobre o teu ventre e comerá pós todos os dias são aplicadas diretamente à serpente, embora se admita que o pó é um símbolo de humilhação infame e que nesse caso também faz referência à humilhação de Satanás. Com base nessas expressões, os estudiosos tentam especular como era a serpente como espécie antes do castigo. Alguns acreditam que ela possuía pernas, enquanto outros defendem que ela tinha asas. Por último, há quem defenda que ela sempre rastejou, mas que após a queda do homem, sua forma de se locomover se tornou um sinal de humilhação. Tais teorias são apenas especulações, pois a Bíblia não esclarece esse detalhe. Não há esclarecimento na Bíblia de como era a serpente
antes de tudo acontecer. A queda do homem e os efeitos para toda a humanidade. No último versículo do capítulo 3 de Gênesis, lemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles também foram impedidos de se aproximarem novamente da árvore da vida. A partir dali, as consequências da desobediência não ficariam isoladas ao primeiro casal. A sentença proferida por Deus atingiu toda a humanidade. O pecado se tornou universal e todos foram separados de Deus. Na queda do homem com Adão, todos pecam. O apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 22. Vai dizer o seguinte: assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Em Romanos, capítulo 5, do 12 ao 19, vai estar escrito o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, vai dizer lá no versículo 19: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Qual homem esse? Jesus de Nazaré. Isso significa que o homem já nasce contaminado pelo pecado. É exatamente esse conceito que alguns estudiosos chamam de pecado original, porque é derivado da raiz da humanidade. Todo indivíduo já nasce com ele e, consequentemente, esse primeiro pecado é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. O salmista também observou isso lá no Salmo 143, verso 2, que diz o seguinte: não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Quando assumimos a verdadeira doutrina bíblica sobre a queda do homem, percebemos então que todo homem é culpado e merecedor do castigo divino. A punição pelo pecado não é uma injustiça por parte de Deus. Ao contrário, é justiça. Em outras palavras, a injustiça do homem é causa da justiça de Deus. Algumas pessoas questionam se isso não parece injusto, já que toda a humanidade
herdou o pecado de um só homem. Sobre isto, é preciso perceber que Adão foi criado como líder e representante de toda a raça humana. Ele não possuía pecado. Foi criado pessoalmente por Deus e seu código genético era perfeito. Com certeza, ele era o mais bem preparado entre todos os homens para representar a humanidade. Adão tinha tudo o que precisava, mas não foi o suficiente para ele. O triste nessa história é que nenhum de nós, no lugar dele, teria feito melhor que ele. A queda e a depravação humana, como assim, missionário? Tudo isso significa que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de governo e livre decisão, isto é, apto ao livre-arbítrio, agora se encontra incapaz de decidir pelo bem em relação a Deus, pois não possui mais a bondade original com a qual foi criado. A imagem de Deus foi distorcida no pecador. Com seu entendimento cegado, o homem é controlado em todos os aspectos pela perversidade. Naturalmente, agora ele vive em completa rebelião contra Deus. Essa condição não significa que o homem é tão mau quanto possa ser, nem mesmo que o homem seja incapaz de pensar ou realizar alguma coisa boa. A imagem de Deus no homem não foi completamente perdida. Além disso, o próprio Deus, por sua infinita misericórdia, derrama sobre todos a graça comum. O que aconteceu foi que, após a queda, o homem passou a ser portador de uma natureza corrupta que impossibilita a realização de qualquer bem espiritual. Isso significa que, em relação a Deus, o homem por si só é incapaz de fazer algo bom. Esse ponto enfatiza a verdade bíblica de que, se não for pela graça salvadora, o homem nunca escolherá Deus. A única maneira de o homem seguir os mandamentos do Senhor e ter uma conduta de vida que agradará a Deus é se o próprio Deus intervir. Os efeitos da queda do homem também atingiram a terra física e toda a criação. Como assim, missionário? Vamos lá em Gênesis 3, verso 17, que está escrito o seguinte: E para Adão Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Lá em Romanos 8, do 20 ao 22, está escrito o seguinte: Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre, como uma mulher que está em trabalho de parto. O homem, a coroa da criação, caiu e sua desobediência trouxe consequências terríveis para toda a terra. Tais consequências só serão aniquiladas no novo céu e na nova terra. A queda do homem é a providência divina. Por fim, diante desse evento tão triste e em meio às sentenças que Deus em relação à desobediência do homem, temos notícias de que a queda não pegou Deus de surpresa. O próprio Deus revelou no episódio da queda do homem que ainda havia esperança, uma esperança decretada por ele ainda antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 está escrito o seguinte: olha o que Paulo escreveu aos Éfesos. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós.
e anunciada em Gênesis 3,15. Está escrito o seguinte: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Essa esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ou seja, Deus está dizendo sobre a descendência. Ali o evangelho foi anunciado pela primeira vez, apontando para o mistério revelado plenamente no Novo Testamento, onde a antiga serpente feriu o calcanhar do Filho de Deus, porém teve sua cabeça esmagada, sendo derrotada de forma irreversível. Sobre isto, o apóstolo Pedro escreveu que a redenção veio pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Vamos lá em 1 Pedro 19:20, que está escrito o seguinte: vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Agora fica mais fácil percebermos que no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis, a árvore da vida foi, na verdade, uma bênção para a humanidade. Isto porque sabemos que quando nossa vida terrena chegar ao fim, então finalmente, mais uma vez, estaremos com Deus. Portanto, nesse aspecto, a morte é uma providência divina. As doutrinas sobre a queda do homem. Ao longo da história do cristianismo, olha só, presta bem atenção aqui. Ao longo da história do cristianismo, ensinos contrários à verdade bíblica de que o pecado atingiu todas as áreas do homem foram introduzidos na igreja. Geralmente, tais doutrinas possuem raízes nos ensinos de Pelágio, que, de forma resumida, ensinava que o pecado de Adão atingiu somente a ele mesmo. Sendo assim, as demais pessoas pecam devido aos exemplos ruins. Em outras palavras, o pelagianismo ensina que todos nascem sem pecados e aprendem a pecar por convivência. Essa doutrina adquiriu novas roupagens e sofreu muitas modificações no decorrer dos tempos. Um exemplo disto é o semi-pelagianismo, que infelizmente é defendido por muitos crentes que não conhecem as Escrituras. Todavia, todas as ramificações dessa doutrina herética basicamente afirmam que o homem, mesmo sem ser regenerado, ainda possui capacidade de realizar obras ou escolhas que o façam alcançar a salvação. Depois da queda do homem, a Bíblia ensina muito claramente que o que se segue é um estado de depravação total da humanidade. Missionário, como assim? Sim. E aí onde nós vamos ver os seguintes textos. Em João 5:42 está escrito o seguinte. Preste bem atenção, viu? Eu vou dar uma pausinha aqui para beber água, mas a gente vai ler esse texto aí. Vamos lá, voltei aqui e a gente vai entender o seguinte, vamos lá? Lê João 5:42. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 42. E marque esse texto porque ele é importantíssimo para que você possa ler, tá bom? Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Vamos para o próximo texto. Romanos 3, do 10 ao 12, Paulo escreve o seguinte:
Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Outro texto, Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Em Romanos 7, do 20 ao 23, está escrito o seguinte: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 18, Paulo escreve o seguinte: e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. E aí em 2 Timóteo 3, do 2 ao 4, vai estar escrito o seguinte: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 15, está escrito o seguinte: tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Assim, não há qualquer chance de justificação à parte dos méritos de Cristo. Como assim, missionário? Em outras palavras, não há qualquer chance de justificação sem ser pelos méritos de Cristo. Eu te dei aí sete textos. Eu creio que você possa anotar agora. Anota aí esses textos, para que você possa ter bem lembrados esses textos aí. E ler todo o texto de cada capítulo que eu te mostrei, para que você possa entender o que está dizendo em cada texto. O contexto da palavra, tá bom? Já que se você tiver dúvida dentro de si, pode anotar e ler, que você vai ver o que a palavra está dizendo sobre isso. Mas estas passagens bíblicas nos deixam claro que não tem chance alguma de justificação sem ser pelos méritos de Cristo. Então, missionário, o que nós aprendemos sobre a queda do homem? Tá aí o que você viu desde o início da aula. Já estamos em 54 minutos, quase 55 minutos de aula. E eu creio que você já tenha entendido o que Deus tem para dizer para você. A queda do homem aconteceu não foi por questão de que Adão não tinha capacidade de escolha. Muito pelo contrário. Adão e Eva foram capacitados com intelecto moral
com capacidade de discernimento, entre outras inteligências que Deus deu a Adão e a Eva. Porém, através da serpente, que foi uma personificação de Satanás, conseguiu ser dilubriado na mente, trazendo então a tentação, e Eva fez a consumação da tentação, transformando em pecado, através de comer o fruto. Então, quando a gente fala sobre a questão do fruto, a gente não está dizendo que foi o fruto que causou o pecado no coração de Eva. Mas Eva consumiu o fruto do conhecimento, porque o pecado já estava dentro do seu coração, na sua mente. Ela já tinha o desejo de ser igual a Deus. Ela criou esse desejo dentro da sua mente a partir das palavras distorcidas de Satanás através da serpente. Então, o que aconteceu é o seguinte: eles não pecaram porque eram inocentes, porque a Bíblia demonstra que eles tinham capacidade de escolha de bem e de mal. Só que, ao mesmo tempo, eles pecaram por uma parte de inocência. Por quê, missionário? Porque eles não conheciam o mal experimentalmente. Eles conheciam o mal através daquilo que eles acreditavam que era contra Deus. Eles nunca tinham experimentado o mal. Porém, a partir do momento em que a serpente, através da serpente, Satanás começa a enganá-los com palavras distorcidas, eles começam a introduzir em seus pensamentos e em seu coração o desejo de ir contra Deus. Então a palavra de Deus foi questionada, eles duvidaram da palavra, e então depois desta brecha que entraram, que acharam, Satanás entrou com suas ações, fazendo com que eles consumassem o pecado através do fruto do conhecimento do bem e do mal quando comeram. E aí veio a consequência. Quais são as consequências, missionário? Você já conhece. O ser humano antes não conhecia a morte, passou a conhecer. O ser humano não tinha que trabalhar duro, derramar o suor bem suado para poder ganhar o sustento. A partir do momento depois do pecado, ele começa a ter essa obrigação. O que era diversão se tornou obrigação e se tornou chato. Então a gente está aprendendo hoje com essa aula de que nós temos a oportunidade de escolher servir a Deus. Porque Adão e Eva tiveram a mesma oportunidade de escolher não desobedecer a Deus. Mas a escolha dos dois foram ouvir a serpente, e por isso veio a consequência do homem ser expulso do jardim do Éden, o que nós conhecemos como a queda do homem. Bom, nós vamos ficando por aqui, finalizamos esta aula de hoje. Você aprendeu então a queda do homem. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Nesta próxima segunda-feira, não haverá aula na sexta-feira, tá bom? Na próxima segunda-feira, ao invés de falarmos sobre outro assunto, nós iremos falar sobre Gênesis capítulo 4. E em breve teremos o retorno do Manancial Podcast. Um podcast a qual teremos um bate-papo bíblico entre os convidados, falando sobre um assunto especial. O assunto que você tenha dúvida. Se você tem dúvida sobre um assunto, manda pra gente aqui nos comentários, tá bom? Manda pra gente aqui nos comentários e a gente vai sempre trazer assuntos que vocês querem aprender através dos convidados falando da palavra no Manancial Podcast. Ficamos por aqui na aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que continue te abençoando. Não se esquece de assistir todas as aulas da Escola Bíblica. Se você não teve tempo de assistir antes, volta lá. Agora vai passar o cardzinho aqui, logo depois de mim aqui, quando o encerramento, um cardzinho com o vídeo da aula passada de Gênesis 3 e também a playlist da Escola Bíblica Digital.
Vai lá, assiste os nossos vídeos e que Deus continue te abençoando. Envie esse vídeo para quem você conhece, para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Valeu!